a pergunta como o Boldrini se mantém, eu diria só pode ser explicada por milagre. Porque, uma vez que 80% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde, o recurso que vem desse atendimento corresponde a 30% da receita. A tabela de pagamento do sistema público não muda há uns 10, 15 anos. E a vida aumentando bastante, né? Os 20% de convênios privados fornecem mais 30% da receita. Ou seja, para fechar o mês no 0 a 0, nós precisamos contar com colaboração, com a dedicação, o comprometimento de uma série de pessoas daqui da região de Campinas, cidades vizinhas, que ajudam, cada um da maneira como pode, para o custeio do hospital. E o que era interessante, que a gente conseguia fechar o ano com uma deficiência de 1 milhão e pouco de reais, onde era obrigada a fazer malabarismo de jantar, de confraternização, rifa de carro, etc., para fechar o ano no custeio. Agora, com a crise que tem no Brasil, essa coisa se acentuou, porque a inflação está maior, os medicamentos estão mais caros e os pagamentos que vêm do poder público estão diminuindo. Então, eu te digo assim, só por Deus mesmo para sobreviver. Olha, eu não chamo inspiração, né? Eu chamo demanda. Eu tenho a demanda para solucionar o problema A, B ou C. Uma coisa que eu não consigo ficar é impassível frente ao sofrimento do outro. Nós estamos agora numa reunião onde nós estamos discutindo e como é que a gente trata a osteoporose na pessoa que está com 30 anos de idade, cresceu até 30 anos. Então, o estudo, a busca de nova tecnologia, a busca de novas terapias-alvo, elas constituem uma demanda necessária. Mas uma coisa que não é que me inspirou, mas me motivou muito na criança, é que ela tem um olhar, que é o olhar do ambiente alegre, do ambiente que traga um certo conforto físico e emocional para ela, para tolerar um tratamento da área do câncer. Aprendi com a criança a questão da coragem, a questão da confiança, e uma coisa interessante é que quando a gente fala confiança, e você me pergunta de história, eu nunca me esqueço uma história que eu gostei de um microscópio desse tamanho, da melhor tecnologia, com a melhor fotografia, e encomendo o microscópio sem ter 1 centavo no bolso. Depois de uns 3 meses, 4 meses, o fornecedor falou assim, olha, a senhora paga ou eu pego o microscópio de novo? Eu falei, não, o microscópio o senhor não vai levar de novo não, porque eu preciso ver as células. Vamos acertar o que a gente faz com isso. Chegamos num acordo que ele ia assinar, eu ia assinar umas promissórias, mas que ele não iria colocar no banco. E é óbvio que eu não contei que eu assinei as promissórias nem para o marido e nem para o presidente do Boldrini. Não falei para ninguém, assinei as promissórias. Qual não foi minha surpresa? Que pouco tempo depois vem a cobrança do banco. E o dinheiro que tinha que pagar, mesmo que eu trabalhasse um ano inteiro, não ia dar tempo, não ia dar para pagar aquele microscópio. Eu fiquei assim, tão surpresa com aquilo lá, que a minha solução foi abrir um armário com bastante livros, uma pilha de livros. Aí eu falei sério com Deus. Eu falei, olha, eu ouvi dizer que você disse assim uma vez, olha, para as crianças, vinha minhas criancinhas. Eu quero propor para o senhor o contrário. O senhor me manda as criancinhas e eu te dou as promissórias para resolver. Nessa hora eu fiz o acordo. Abri a pilha, levantei a pilha de livros, enfiei as promissórias lá dentro e falei assim, ó, então faz assim, o senhor manda as criancinhas que eu cuido e o senhor fica com as promissórias.
E foi muito interessante, fechei a porta e fui trabalhar. Foi muito interessante, porque alguns dias depois, um desconhecido liga e fala assim, olha, eu quero fazer uma doação para a senhora. Eu falei, pode dar uma cadeira, uma mesa, pipeta, até um microscópio. Ele falou, eu vou dar um microscópio. Eu falei, mas é muito caro. Ele falou, não, eu dou microscópio. Aí ele marcou um horário para conversar. E o que é interessante é que o homem lia a minha cabeça. Ele falou assim, a senhora assinou alguma coisa? Eu falei, olha, eu tenho que confessar que eu me inspirei no avestruz. O avestruz, quando tem medo, enfia a cabeça no buraco. E eu enfiei as promissórias embaixo da pilha de livros. Levantei, na frente dele, levantei e peguei as promissórias. Aí ele olhou e falou assim, olha, eu vou pagar à vista. Meu coração fazia assim, né? Porque eu falei, não é possível estar ouvindo isso. Eu vou pagar à vista. O que a senhora quer com desconto? Eu falei, olha, tem umas câmaras de cristal para contar glóbulo branco. Ele me pergunta, câmaras de Neubauer? Eu falei, já que o senhor sabe tudo, é câmaras de Neubauer e pipetas de Sally. Aí ele fala, quantas? O que der? Porque eu pessoalmente contava uma hemácia por hemácia para dar o resultado dos hemogramas, um glóbulo branco por glóbulo branco. Aí esse senhor falou assim para mim, eu vou pagar à vista, o que eu tiver de desconto eu compro as câmaras, mas a senhora, por favor, não procura saber meu nome, nem de onde eu vim, e nem meu endereço, nem nada, e eu não quero recibo. Eu vou voltar daqui a um ano, para saber como é que a senhora utilizou esse microscópio. Foi trato feito. Naquele dia, ele passou a ser chamado por mim de o desconhecido, e o afeto é para o desconhecido. Foi interessante, porque fomos providenciando os exames, providenciando a rotina, e uma coisa interessante foi que o ano se passou, e eu nem percebi que o ano se passou, e aí eu comprei um outro microscópio pequenininho. Aí o vendedor falou assim para mim, agora a senhora tem dinheiro? Eu falei, não, agora eu não tenho dinheiro, mas deixa aqui esse microscópio. Doutora Silva, como é que a senhora vai pagar? Eu falei assim, não importa, cara, você tem pouca fé, deixa o microscópio aqui. Coincidentemente, esse desconhecido me liga e fala assim, olha, eu sou fulano desconhecido, né? A senhora precisa de alguma coisa? Eu falei, eu preciso de um outro microscópio. Só que agora é um microscópio pequenininho. Ele veio, pagou e me disse que ele não ia mais voltar. Eu me despedi dele, assim com um abraço grande, etc. E desliguei. Passaram-se 10 anos. Jantando com meu marido, ele pergunta assim para mim, você sabe quem eu conheci hoje? Não. Adivinha. Para adivinhar, eu acho que hoje você conheceu o desconhecido. Não é que era o desconhecido? E o desconhecido foi consultar o marido, porque estava com câncer de cólon. E aí meu marido operou, esse rapaz, não sei o quê, e eu vim visitá-lo aqui no centro médico. Foi interessante porque a hora que eu vi, e o nome dele é José Luiz, 10 anos depois, ele parecia que era meu amigo de longa data. Ele começou a chorar. E aí eu falei assim, olha, o microscópio que você me deu virou esse prédio aí embaixo, que era o Boldrini. O Boldrini surgiu por causa desse microscópio. Agora, e aí eu soube que o José Luiz era um veterinário, é por isso que ele sabia o nome da câmara. E era um veterinário contratado por um Raras aqui em Campinas, e o dono do Raras, que eu não sei até hoje quem é, dizia assim, se aquele cavalo ganhar o prêmio, você vai dar X% para uma instituição beneficente. Então até hoje eu não sei quem é o doador. Mas a única coisa que eu sei até hoje é que quando tem uma dificuldade que eu não consigo resolver, eu já sei para quem procuro. Aí mando a conta, né? Mesmo para a construção do prédio novo, que não tinha recurso, foi a mesma coisa. Eu falei assim, eu sei para quem eu mando a conta e eu cuido das criancinhas. Então,
eu acho que eu aprendi muito, não é? Pondo o pé na sociedade, com uma extensão da sociedade, a conhecer melhor o problema que uma doença acarreta, as dificuldades para a família, e como é que através da solidariedade você consegue equacionar os problemas. Então, a esperança é a viga mestra, né? Mas a esperança é irmã gêmea da perseverança. A esperança faz com que você escute um não, mas no dia seguinte volta de novo em busca daquele desejo. Então, a esperança é a grande força motriz da história do Bodriner, e junto com ela, né, irmã de alma, é a perseverança, no sentido de ter uma busca muito clara, que é maior chance de cura, menos sequelas do tratamento, e inserir esse paciente numa vida adulta saudável.